Tem posto. A gente fala no organizacional. Pode, tá bom. Não, vou vender pra caralho. Vamos pensar no bem da empresa. Como que funciona? Eu perguntei. Quem está comigo, bate uma palma. 8 minutos e 30 segundos. Salva de palmas para vocês. Eu adoro esse exercício, por isso que eu falo assim, é muito rico. Agora fazer um debriefing do exercício, que é o que rolou no exercício. Eu vou usar cá de exemplo, óbvio, porque a gente já tem um pouquinho de intimidade, e aí em algum momento eu estou se divertindo, então, nossa, mas ela não quer ir pro legal, não quer brincar. Aí eu provoquei, que eu falei pra ti. Eu acho que vai ficar aí parada, vai lá mudar. É bravo, né? Mas acho que foi mais ou menos isso. Né? Esse é o problema de ter mais afinidade, de ter mais liberdade. Que a gente pode abusar um pouquinho. Mas aí eu falei, poxa, vai brincar com a turma, né? Esse é o primeiro recado, mas o segundo recado, e aí eu só estou te usando de material didático. Tá? É só isso. Posso? Pode, claro. O líder também tem que dar um exemplo. No sentido de descer e apertar o parafuso, no sentido às vezes de descer e botar a mão na merda no mesmo lugar. É isso, tem hora que pede mesmo, dá trabalho mesmo. Era só essa provocação. Mas de novo, é um exercício muito rico. Tá? O Fábio Termo foi, acho que um dos primeiros a terminar, não foi, Fabião? Conta pra gente como é que foi a tua experiência. De estratégia, enfim. Na verdade, assim, primeiro seguir os passos que você falou, cara, trabalho individual, você vai montar a sua cadeira. E aí eu tentei, assim, eu tinha um recurso, aí baseado no conceito da eficácia, fazer o máximo com menos e o mais rápido possível entregar. Foi isso. Show. Nas empresas, em geral, a gente tenta buscar, em geral não, a gente está sempre buscando otimizar. Perfeito. Ora, as otimizações elas são mais locais, pontuais, cirúrgicas. Eu estou otimizando uma pessoa, um processo, um resultado. Só que às vezes é legal dar 2 passos para trás e tentar otimizar um pouco mais global. Por isso que às vezes a gente muda a estrutura organizacional. É por isso. A estrutura organizacional das empresas são organismos vivos. É uma das áreas que eu sou mais apaixonado. Porque, para mim, eu vejo a empresa mudante, mudando mesmo. Como se fosse um jogo de futebol. Que ora a formação é 3, 5, 2, 4, 3, 3. Várias formações são possíveis. Com base no contexto. Estão perdendo, estão ganhando, está empatado, é final, é começo de campeonato, são múltiplos campeonatos. Baseado no contexto, a estrutura organizacional tem que mudar. E é impressionante que ela vai mudar cada vez mais em ciclos mais curtos. Métodos, ágeis, práticas, essas coisas todas, falam de ciclos cada vez mais curtos. Sprints, sprint é um ciclo, sprints cada vez mais curtos. Então a gente tem que começar a entender que isso vai fazer parte do jogo. Pô, mudei, assim, quem mudou de chefe aqui nos últimos 1 ano? Vai, só para entender. Aí, ó, é fácil, mais da metade já. Quando eu voltar aqui daqui 1 ano, para trazer os bombons aí, sei lá, eu já estou saindo devendo daqui, já vai ser maior ainda a quantidade de pessoas. Por quê? Porque a gente precisa disso. É essa adaptação que as empresas precisam. E é essa disciplina que eu sou apaixonado. Por que eu falei isso? Porque a gente fez em 8h30. A gente, grupo seres, e somos seres. A gente podia ter feito em um tempo menor? Então, consenso. Tem um consenso final. Como? Porque eu tinha combinado com a mesma coisa para fazer o coletivo. Então,
Então vamos lá, como padronizar? Vamos lá. Primeiro de todos, que eu falo em 2 minutos, alguma coisa. O nome disso, vai. Se a gente pega o modelo dele, que ele aplicou em 2 minutos, vai chamar o Fábio de Henry Ford e vai e replica aquela teoria pelos primeiros pontos. Todo mundo faz igual, acho que teria um recurso para todo mundo, uma caixa só e provavelmente em 3, 4 minutos seria sanado. Dependendo do contexto que a gente precisasse entregar. Sim, sim. Eu não disse que era uma corrida contra o tempo. Não disse. O competidor vai falar para vocês que ele está concorrendo com vocês? Você já sabe a resposta, né? Vai ser sempre cada vez com menos dinheiro, recurso, tempo e pessoas, máquinas e afins. Vai ser sempre o mais rápido possível. Mas, de novo, as mulheres não fazem o bebê com eles. Tem coisas que tem maturação. Não, mas vou pôr o estagiário lá e ele vai lá na reunião com o presidente. Gente, não dá. Não é isso. Mas tem coisa que dá para cadenciar melhor. Esse ponto é fundamental que você trouxe. Aprendizado. Eu sou de uma época de colegial técnico, depois de ser cientista da computação, depois de fazer outras coisas. No colegial técnico eu estudei 3 anos, no último ano de trabalho. Hoje, o nosso trabalho é aprender. E a gente aprende trabalhando. O que eu quero que vocês entendam? Trabalho e aprendizado, agora, 2025, está assim, ó. Parte do nosso dia a dia é aprender. Seja 10 minutos, seja 1 hora. Se não estiver acontecendo isso, a gente está morrendo como indivíduo e a gente está morrendo como empresa. Tá? E a gente perdeu esse elemento aqui com o Fábio. O Fábio desbravou. Ele tem um conjunto de competência e habilidade, está tudo bem. Não é mérito e nem demérito, de repente, vamos supor, se você foi a última. Mas houve uma constatação. Caramba, a gente pode modelar, a gente pode aprender. E é isso no dia a dia que a gente pode fazer. Cara, tu está liderando uma equipe. Como que você está tendo sucesso com essa equipe? Estou falando de liderar uma equipe, mas poderia ser um sistema. Pô, estou implantando um sistema. Como é que você fez esse negócio aí? Porque a gente já tentou 3, 4 vezes e não conseguimos. Aprender. Compartilhar. Esse é o primeiro ponto. Depois surgiram mais alguns outros 2 comentários aqui que foram super legais, que eu perdi. Acho que a Cíntia falou e... Marcinha, conta pra gente aí, Marcinha, vamos? Solta tudo. Mas eu não lembro o que eu comentei. Alguém gravou? Volta aqui. Não, vou falar da minha experiência, né? Primeiro foi realmente de tentar ajudar a contar aqui, distribuir o material pro pessoal, então foi isso. E aí depois eu tentei montar, mas eu achei que eu não teria sustentação com uma peça só. Aí eu vi que tinha peça sobrando para eu tentar montar com 2. Mas aí eu me embolei com as 2, eu falei, vou voltar para o formato antigo e experimentei para ver se teria sustentação, para a minha experiência. Tentativa e erro. É o espaço de criatividade, é o espaço da inovação. Tem muitas empresas, e essa não seria diferente, que cobram inovação. Precisamos inovar, alguém grita lá, precisamos essas coisas todas, né? Mas a gente não cria um espaço seguro, minimamente seguro, para errar, para inovar. Não vai existir inovação. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar um valor de dinheiro num projeto, R$1.000. Esse é o nosso espaço seguro. Até R$1.000, se der errado, a gente perde, não compromete o fluxo de caixa. Legal. Até 1 mês tentando fazer isso, legal. Não dá para ficar o ano inteiro tentando fazer a mesma coisa, né? É uma insanidade. Então, é tentativa e erro. Porque tem hora que a gente não sabe o caminho. Eu sei que eu quero sair daqui até o Fábio. Quantos caminhos existem? Olha só a simplicidade. Daqui onde eu estou agora, daqui até o Fábio. Quantos caminhos existem para eu ir daqui até ele? Quantos? Vários. No limite, infinitos. Literalmente. A gente está numa sala pequena. Infinitos. Daqui, eu vou um pouquinho mais para cá, 1 grau para cá, 1 grau para lá, dou a volta, vou por cima, infinitos. Uma coisa simples, hein? Como que eu consigo fazer isso? O projeto é implantar, é crescer 10% no ano, 20%, 30%, fora o que for. Mesmo tendo um plano, onde está o maior ganho nosso, que é o que eu trago elemento da agilidade no campo? É quando a gente vai trilhando o caminho, eu falei que eu ia chegar até o fato. Só que aí eu encontro um obstáculo.
Pode ser um concorrente, pode ser um colaborador que saiu, pode ser um sistema que a gente achava que fazia e não faz, pode ser um fornecedor que a gente confiava e não confiou. Eu tenho que desviar. Eu não mudo o objetivo, eu não mudo o alvo, eu não mudo o sonho. É chegar lá. Eu mudo a rota. Tá tudo bem. 2 para cá, 2 para lá, calma. Se vira. Vocês vão se virar igual vocês se viraram. Aí eu chego para cá, descubro mais algumas coisas, às vezes volto. Então você pensa, voltei. Pro ponto de partida. Ali é que tipo aquele jogo do labirinto, sabe? Vai fazendo de lado, sabe? Chega uma hora, mas eu sei a direção. Chega uma hora que eu sei. Parabéns. Cheguei. Aqui. Esse é um outro ponto que eu notei. Vocês perceberam que algumas pessoas começaram a modelar outras? Isso é legal. Algumas pessoas tentaram olhar lá. E tá tudo bem. Eu não falei que não podia olhar. Mas às vezes a gente vai meio tímido, né? Não estou falando para vocês serem sem vergonhas, tá? Não é isso. Mas às vezes, eu não falei que não podia. E volta e tá tudo bem. É que a gente conversa. Eu ficar aqui atrás. Aí eu vou fingir que eu estou pegando uma água. Não, eu não falei. Mas eu também não falei que não podia ajudar. E olha como a gente se prende na nossa caixa. Eu não falei explicitamente, não ajude o coleguinha. Não é para ajudar. Eu falei, cada um vai ter o seu banquinho. Cada um vai ter o seu trabalho individual. Mas e o trabalho coletivo? De novo, como instituição, a gente entregou. Mas como responsáveis por um resultado melhor, a gente tem a oportunidade de fazer um resultado melhor. E às vezes não é muita coisa, é pouca coisa. Tá? Queria ouvir uma ou duas palavras de vocês dessa dinâmica, que vocês queiram complementar do que eu falei agora de aprendizado. O que eu percebi, né? No primeiro momento eu também fui para a parte da operação, né? Eu ajudei na distribuição. E aí quando eu fui montar, eu comecei. Parênteses super rápido. Por que você Sim. ajudou na distribuição? Você era responsável por distribuir? Alguém falou que você, Cíntia, ia distribuir esse negócio? Não, já é uma característica. Você estava na cadeia de distribuição? Não, característica. Por que você assumiu esse papel? A característica, né? O Marcelo pegou para a tesoura, eu já fui pegando, a Érica também. Essa é uma característica tua, é mais latente. Mas por que você fez isso? Para agilizar a operação. Porque tinha que ser feito. Parabéns. Tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito. É isso. Mas eu não sou, eu sou do marketing. Que se dane, desculpa. Mas vocês entenderam, se dane o marketing. Gente, vamos lá, vamos ajudar esses caras fazendo post, fazendo foto, fazendo vídeo. A menina está de férias, o homem está sei lá o quê. Eu vou ajudar. É sobre isso. Vocês entenderam quando eu falei do projeto do André que saía do meu casulo e ia lá e fazia... É isso. Putz, o negócio está encostado aqui, gente. 20 pessoas aqui, ó, vai ficar um ninho de abelha aqui, mas não vai dar certo. Precisa distribuir. Alguém falou que tinha que montar uma cadeia logística de distribuição? Não. Ela surgiu, ela emergiu. E ela emerge do protagonismo. Ela emerge da necessidade. Desses dois elementos juntos. Agora deixa o parênteses, pode continuar. E aí o outro ponto foi, né? Eu vi que ele montou o triângulo e aí eu fui pro outro O Fábio, é isso? Isso, é. Tá. Aí, O Fábio já foi o modelo aí. Aí eu Ele ainda está de modelo ali, ó. Tá? Ó o país. Merece a foto ali, ó. Aí eu Eu acho que ele falou, sacanear. Ele já ganha de verdade, né? Ele fez tão rápido esse trem aí que ele conseguiu. Eu estou confiante, mas eu não vou arredar de pé, porque se eu cair, vou cair de uma posiçãozinha boa. Ele tem que passar confiança. Ele tem que Passou, tá passar passando. confiança. E aí eu falei assim, eu acho que dá pra montar ela quadradinha, né? Eu pensei que dava, mas eu tava com outra peça, porque quando a gente viu que ia sobrar, não. Né? Dá pra montar mais uma também. E aí eu pensei também na montagem do coletivo, né? De fazer um mesmo que fosse montar. Eu gostei dessa tua ideia. Eu passo a linha ainda, foi muito legal. Na verdade eu pensei, quando você falou na estrutura, né? Eu já pensei na estrutura no todo, né? Na organização como um todo, né? Quando eu citei, tem como montar um coletivo, já fazer uma montagem coletiva, porque justamente pensando nisso. E aí eu montei o
quadradinho pequeno, eu fiquei insegura pelo formato mesmo. Será que porque vai sustentar? E aí eu cheguei à conclusão que 2 traria mais segurança. Mais segurança. Quem se sentiu inseguro com esse exercício? Levanta a mão. Boa. Eu me senti na hora de pensar, Boa. O conceito de segurança. É a questão Tá, vamos dividir, já entendi. Vamos dividir a pergunta em 2, então. Antes do banco e depois do banco. Pronto. Quem se sentiu inseguro ou insegura antes? Levanta a mão. Assim, pô, eu não sei, estou com muita dúvida, acho que eu não sou competente, qualquer coisa do gênero. Eu acho que Boa. não tem aptitude de nada. não, Você é, sentiu? Ó, isso é legal, tá? E de um grupo, sempre vai ter alguém que vai sentir. Hoje foi a cá. Então, caramba, eu tenho que olhar. Precisa de ajuda? Não precisa? Quer ajuda? Como que a gente acolhe? De novo, são pessoas. Não estou complicando, não é isso, o acolher. O acolher no sentido de dar o espaço mais seguro para que ela exponha um desconforto. E está tudo bem, ninguém. Quantas vezes você fez isso na vida? Pronto, gente, é a primeira vez, poxa. Tem gente que na primeira vez vai achar que foi o máximo e tem gente que vai achar uma porcaria. Entre 8 e 80, qualquer coisa vale. É que a gente quer sempre um caminho ótimo, bom, bonito, feliz, família Mariana, Doriana, o perfeito, aí surge o plano perfeito, equipe perfeita, chefe perfeito, líder perfeito, empresa perfeita, e tecnologia perfeita, fornecedor perfeito. pares perfeitos. Isso aí, o quê? Pares perfeitos. Pares perfeitos, boa, boa. De novo, né? Quando fala de todo mundo, né? Pares pro lado, chefe, equipe. E vocês sabem quando que isso vem? Nunca. Nunca vem. E muitas vezes a gente não dá o próximo passo de protagonista porque a gente fica esperando essas coisas perfeitas virem. Elas vêm com a construção, com a execução, com o caminhar. Com o caminhar. Até que eu chego, não deu certo, treino, às vezes demito, faz parte, tal, recontrato, tal. Cheguei na equipe. Não vai ser perfeita. Mas ela vai ser ótima. Ela vai ser uma equipe de alta performance. Vai atingir o nível de flow, sabe? Aqui, para vocês líderes, tem uma teoria que é teoria de liderança dos modelos de Tuckman. É bem legal, fala da formação das equipes, tá? Depois vocês, não sei se vocês têm grupo de WhatsApp aí, depois vocês vão trocando essas informações, tá? É bem legal que a gente comece a entender a formação das equipes mesmo. De forma bem simples, tá? Big Brother dá para exemplificar, vou até aproveitar que está rolando Big Brother. Que são 5 estágios do Tuckman. No Big Brother, no primeiro dia, é festa. Todo mundo, pô, e aí, cara, vai ser da hora essa casa, bodegão, puta legal. Todo mundo bem. É o primeiro estágio. O segundo é o de confronto. Você está me olhando, eu não sei qual é que é a tua porra. Eu já tenho intimidade. Eu já começo a entender o jogo. E eu começo, às vezes, até a confrontar. E as equipes começam a confrontar os líderes. Acontece, normal, tá? E aí é onde a performance da equipe baixa mesmo. Baixa, porque eles estão se confrontando. Eu me sinto mais... pô, mas por que tem que fazer esse processo aí já, essa porcaria? Já entendi que é uma merda isso aí. Não agrega valor. Por que tem que fazer? Então eu estou criticando. E o líder tem que trazer informação e tem que ir fazendo coisa. Depois a gente vai entendendo os porquês. A gente vai corrigindo, vai fazendo os acordos sociais e tal. Aí entra numa etapa de normatização até que a gente atinge o flow. O flow é onde a equipe está coesa. Sabe os motivos, sabe os propósitos, tem clareza dos papéis e das suas responsabilidades e é protagonista. É onde toda a equipe quer estar. Só que como nada dura para sempre, chega uma hora de dar solução. Ou porque a equipe inteira vai ser dissolvida, porque é um projeto, acabou o projeto, ou às vezes acabou a empresa, de novo, não é o caso, vocês vão dobrar em 2 anos. É praga positiva, galera, vocês têm que pegar para vocês, tá? Recebe. Recebe. Não é só receber, agora vamos trabalhar, né? Vamos fazer acontecer também, né, gente? E às vezes, eu sempre falo isso quando a gente fala de liderança, saiu uma pessoa, entrou uma pessoa, é uma equipe nova. E às vezes a gente não dá atenção nesse detalhe. Não, mas eu sou gestor de 3 pessoas, eu sou líder de 3 pessoas, entrou mais uma. É outra equipe, gente. É outra dinâmica. É a mesma coisa, na casa do Big Brother, tem hora que entra gente, tem hora que sai gente. Não fica uma outra casa, não fica uma outra dinâmica. É igualzinho. E a gente esquece disso. A gente não acolhe, não integra, não faz essas coisas. Então são 5 estágios do modelo de Tuckman que a gente fica legal de dica de leitura para vocês irem. Bom,
Fizemos um exercício. Vamos pensar agora papéis. Tem alguns slides lá, mas eu acho que como a gente está bem à vontade aqui... Muito confortável. Mais algum recado? Acho Tem que gente que vamos não lá. tá nem se mexendo. Tá muito confortável nessa Nunca tivemos lá, cadeira. então. Nunca tivemos lá. Pronto. Vocês querem saber? Não, tem alguns slides de apoio, mas eu consigo ir falando eles. É super tranquilo. A mensagem foi subordinada. Eu acho que o pessoal tinha que ir pra lá. Tem gente que não se move, tem gente que não tá aqui. Eu ia sugerir, não, vamos Eu lá. acho que o teste, na verdade, era para estar preparado mais reticente, mais Eu ia confortável. sugerir pra gente ir pra lá, mas eu acho que aqui tá mais fresco. As Eu acho que cadeiras aqui estão vocês muito estão mais à confortáveis, super resistentes. Uma coisa, tem cadeira diferente uma da outra? Tem, não tem? Olha que legal. É mais cara. É o mesmo custo, mas o maior valor mesmo. Outra parada. Uma ou duas caixas Mesmo aí. custo por maior valor. Então, deixa eu falar. Duas caixas. Mas pelo maior valor. Duas. Mas vocês entenderam que não tem certo ou errado e vai aparecer cadeira diferente? Porque elas são diferentes mesmo, com base nas experiências, vivências, valores de cada um. Aqui o valor percebido Ó, vamos falar. Quem está comigo, duas palmas. Legal. Quando a gente fala de papéis, é super importante a gente entender os nossos papéis dentro da instituição. Então, ao invés de fazer lá, eu vou fazer aqui. Exemplo de um restaurante. Eu empreendi na área da gastronomia, eu tive um restaurante de 2014 a 2017. Foi uma experiência bem legal. Foi complementar a experiência que eu tive como executivo lá no Citibank. Por isso que eu falo de multi, né? Eu era sócio investidor do restaurante, depois eu acabei virando sócio operador do restaurante. Bem legal. Um restaurante, de um modo geral, tem um atendente ou atendentes, homem e mulher, tanto mais, sem definição de gênero. Tem cozinheiro, cozinheiras, e tem o chefe da cozinha, ou a chefe da cozinha. Vamos focar só nesses três papéis. Tá? Olha só, papéis. Eu não falei que eu tenho um gerente, chefe, não falei nada disso. São três papéis que precisam existir. Uma pessoa pode assumir mais de um papel. Tá? Então, eu posso ser atendente e cozinheiro. Eu posso ser chefe e cozinheiro. Isso é bem raro. Então, dá para brincar um pouquinho. Até porque, muitas vezes, as pessoas no dia a dia saem de férias. Eu preciso cobrir alguém. Eu preciso não ter o papel e fazer o que a Cíntia fez. Eu não sou da lógica, eu vou lá e faço. E volto. Não precisa nem estar alguém de férias. Isso é protagonismo. No exemplo do restaurante, o que é esperado, ou quais responsabilidades, então uma construção coletiva agora, do atendente? Entender a demanda, fazer um bom pedido, que mais? Uma boa comunicação. Comunicação fluida, empatia, ser simpático, apresentável, Anotar direitinho o pedido, que é o livro, né? anotar o pedido. Não só anotar, como repassar da forma como... Anotar e muitas vezes confirmar, né? Porque assim, ele pode anotar e errar e vai sair errado. Ou seja, prejuízo para o nosso restaurante. O que mais? Representar o estabelecimento. Essa é muito cirúrgica. Vocês entendem que representar o estabelecimento é de um accountability muito poderoso? De novo, a gente precisa o atendente, todos nós agora somos atendentes. A gente precisa desses elementos. Quem quiser pegar a cadeira também, trazer para cá, fiquem à vontade. Tá? Sentar no chão, pode sentar no chão também. Tá? Então, olha, todos nós somos atendentes. E o salão está aqui, ó. Qual que é o nosso domínio? Lembra que eu usei essa palavra, domínio? Qual é o domínio do atendente? Esse é o salão, ó. Aqui estão as mesas, cadeiras e tal. A cozinha está para lá, ó. Beleza. Então, domínio, salão. É um restaurante de rua e tal. O salão é onde é o espaço que o atendente tem que zelar. Ele tem que fazer pedido? Tem.
Mas quando eu falo de representar o estabelecimento, não parece maior? Parece uma responsabilidade maior, mais forte. De novo, tem que ter as duas. Por isso não acontece aquele desculpamento que a gente viu. Ai, desculpa, sabe o que é? O cozinheiro errou. Ou eu sou o restaurante. Por isso é muito poderoso o que o Diego trouxe. O que mais que um atendente faz no dia a dia? Lembrem do domínio agora. O que a gente tem que fazer nesse salão aqui? Cuida do ambiente. Organização. Cuidar mais. Relação interpessoal, né? Tem um relacionamento com Relação entre interpessoal, entre as áreas, entre as pessoas. entre as áreas, tem outra área lá, entre o interno e cliente que está externo. chegando, entre os pares, que somos nós, todos somos atendentes, limpeza. Eu falei que só tinha 3, né? Eu falei que tinha limpeza. Alguém da limpeza? Tia da limpeza? Tio da limpeza? Então, desses 3, se ele é responsável por este domínio, logo ele precisa ter organização, né? Foi falado. Bom, vocês já entenderam um pouquinho do domínio e do papel do atendente e das responsabilidades. Legal. De forma análoga, o cozinheiro é a mesma coisa. Então agora sejamos nós cozinheiros. Imagina que a gente está lá na cozinha. Qual é o domínio? É a cozinha, é aquele outro quadrado, aquela outra sala. Quais as responsabilidades do cozinheiro? Higiene. Higiene fundamental. O que mais? Entregar o pedido da forma correta. Entregar o pedido da forma correta, Mais ágil possível. o mais rápido possível sempre, e às vezes o ágil no sentido de adaptativo. E aqui é de uma sutileza muito legal, porque às vezes o pedido não é padrão. E aí aquelas loucuras do tipo McDonald's. Cara, tirar o Pix. Meu, dá mais trabalho tirar o Pix do que mandar e eu tirar. Porque isso foge do padrão. Fugir do padrão dá mais trabalho. Qualidade. Zelar pela qualidade. Então, tanto o atendente quanto quem está produzindo precisa zelar pela qualidade. Então, vocês já entenderam, vai surgir um montão de coisa. Agora somos todos chefes de cozinha. Qual é o nosso domínio? É o salão ou é a cozinha? Cozinha. Quais ou algumas responsabilidades nossas? Organização da equipe. Organização da equipe. Mas lembrem só, chefe de cozinha. Qual a principal Cozinha. responsabilidade? Cozinhar. Um pouquinho mais do que cozinhar, porque quem cozinha, porque a gente é os cozinheiros. Criar um prato, criar os pratos, criar o cardápio, organizar, por óbvio, A cozinheiros, logística também, né? Os produtos, que tem muito da... os insumos, então pronto. Minimamente a gente já sabe quais os papéis. Agora a gente pode distribuir então canetinhas. Canetinhas e pode ser post-it também. Vocês podem escrever, eu recomendo escrever na própria cadeira de vocês. Qual o domínio de cada um de vocês? Vocês já entenderam o exemplo lúdico do restaurante, agora a gente vai fazer para o grupo seres. Qual é o meu domínio? Que área que eu estou? Eu sou logística, eu sou RH, eu sou marketing, eu sou jurídico. Qual é o meu domínio? Eu preciso ter clareza no meu domínio. Porque senão eu invado o domínio do outro. E aí eu quero cuidar do domínio do outro. E eu mal cuido do meu. Qual é o meu domínio? Essa é a primeira pergunta número 1. A segunda pergunta, quais os meus papéis? Os papéis da minha cadeira. Por isso que é legal escrever na cadeira mesmo. Tá? Quem quiser, o convite que eu faço é escrever na própria cadeira. Não no post-it. O primeiro pedido, quem não quiser escrever na cadeira, pode escrever no post-it, e está tudo bem. Eu gosto quando escrevam na cadeira. Eu acho que tem um sentimento maior, que a cadeira que vocês construíram. Tá? Mas quem não quiser escrever na cadeira, escreve no post-it, está tudo bem. Cola o post-it na cadeira depois. Então, qual o meu domínio e quais as minhas responsabilidades nesse meu domínio? Quem precisar de caneta, post-it, podem escrever.
grupos eu cuido, né? Qual cômodo dessa casa, grupo C's, eu cuido? Qual a área? Eu cuido do salão, eu cuido da cozinha. E depois os meus papéis, as minhas responsabilidades. Talvez a cadeira seja grande. Boa. Quanto mais escrever, é melhor. Significa que, de novo, né? É só uma inferência. Provavelmente mais clareza a gente tem dos nossos papéis. Ó, se quiser uma cadeira adicional, eu pego, hein? Não, tá boa. Tá boa. Tá boa. Quem quiser mais post-it também, a gente tem. Eu não. É só pedir. Acabou, pode escrever um terceiro elemento que é a pedra fundamental. Qual é o propósito, o meu propósito neste papel? André, não entendi nada, então eu vou pegar o exemplo do restaurante. O propósito do atendente pode ser prover a melhor experiência de atendimento do pedido. Propósito do chefe talvez seja proporcionar os pratos mais inovadores de uma determinada culinária, por exemplo, culinária italiana. Do cozinheiro poderia ser proporcionar a execução de uma experiência gastronômica alinhada lá com o que o chefe desenhou. Então, meu propósito do meu papel
faço o propósito da cadeira que eu estou sentando, né? Porque precisa fazer sentido essa cadeira, e para fazer sentido precisa ter propósito. Vamos lá, mais 2 minutinhos. Vamos lá, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe duas. O quê? Sim. Boa. 2, 3. Quem tá comigo bate uma palma. Não, 4 pessoas estão comigo. Vamos tentar aumentar nesse nível. Quem tá comigo bate 2 palmas. Aê, bora lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Voluntários e voluntárias para falar do propósito. 2 voluntários para falar do propósito. Pode ir. Aliás, eu não conheço, então você me dá um pouquinho só mais de informação. Quem você é, o teu papel, o teu propósito. Tá. Bem, hoje eu ajudo na área de operações e tecnologia. Papel também ou só propósito? Qual é o seu papel? Tá. Eu ajudo a direcionar as entregas, avalio resultados, disponibilizo recursos, e ajudo a definir as rotas. E meu propósito é perpetuar a empresa, impactar todas as pessoas que a gente trabalha e a sociedade,
operacional da empresa como um todo. É óbvio que nós temos o nosso propósito, seres de existência, é isso que nos move como instituição. Claro que a gente tem a nossa missão, a visão primeiro, depois a nossa missão e a nossa cultura, que são os nossos valores. Que cada um tem os seus valores individuais e nós comungamos os valores institucionais. Legal. Então é legal aterrissar só um pouquinho mais para o teu papel de ONT, Operações and Technology. Para você ter o propósito de ser a operação, exemplo, mais fluida, a tecnologia mais moderna. Então, de novo, não está errado, só é uma provocação de sair um pouco do nível mais institucional e ir para o nível que você está, na tua cadeira. Faz sentido? Porque meu papel é muito mais diretivo do que qualquer Então tudo bem. Então aí beleza. Então pode manter o institucional. Show. Aqui. Eu posso ajudar? Eu sou a Patrícia, da contabilidade. Então, meu propósito é ajudar a direção em tomada de decisão com um resultado coerente, ter agilidade nas informações contábeis e ter um balanço de acordo com a realidade operacional da empresa. Eu adoro essa galera de finanças, porque eles ajudam a gente. A controladoria está com você ou não? Nossa, engraçado, sem querer eu achei uma área cinzenta aqui. Sabe o dedo podre, assim que você escolhe? Aqui tem problema. Então tem consultoria agora, hein? Aí eu vou cobrar mais caro aí, pessoal. Não, tô brincando. Se tem essas zonas cinzentas, e não tem problema ter, a gente só precisa depois deixá-las um pouco mais claras. Não estou falando que você é controladoria, você não faz e tal, porque finanças, de um modo geral, tem uma intersecção. O que eu queria dizer, e aí eu quis buscar a controladoria, porque é muito legal o papel da controladoria. E às vezes a gente acha que é só uma pessoa burocrata. Mas quando a gente começa a entender que essa pessoa, ou essa área, ou essas informações começam a gerar valor para a gente, custo, de modo muito simples, receita e despesa, quando a gente começa a entender isso, as grades de rateios, diretas e indiretas, a gente começa a ganhar mais dinheiro, gente. Estou bem simplificando a matemática aqui para vocês, mas às vezes a gente acha que não, mas é a finanças, é isso, aquilo, mas se minimamente eu sair, igual a Cíntia saiu e foi fazer a logística, foi fazer a distribuição, e a gente sair e ir lá entender aqui ou junto, os números, melhor eu estou precificando, melhor eu estou cobrando dos meus clientes. Está vendo como toda a peça é fundamental? E aqui eu quis valorizar finanças, porque às vezes é uma área. Aquelas 3 diretorias que eu falei, não é a área que gera dinheiro, não é a área que entrega, é outros, larga o outro. Mas esses outros ajudam muito a gente. Então, prover as informações mais precisas, mais fidedignas, mais atuais. Mas aí de novo, se você entrega tudo isso 2 meses depois, desculpa. Jornal velho. Então, tá vendo como começa a fazer sentido esses elementos aspiracionais? Mais alguém vai? Então, um exercício bem Eu legal. sou o Pedro, sou da área de compras e da área administrativa, boa parte do grupo. O meu propósito e o compromisso, na verdade, nós já estávamos conversando muito, né? Porque o ideal é a gente realizar as entregas, as negociações comerciais, os acordos comerciais, seja de insumos e serviços, de forma mais segura possível. Visando muito a parte ética e a transparência, buscando sempre o menor custo, melhor prazo, uma maior agilidade e obrigatoriamente aqui dentro sendo um elo normalmente dentro de algumas atividades. E aí a gente tem a ética e os relacionamentos como base, porque vamos lá, o relacionamento tem o campo externo, ou seja, fornecedor do cliente, e interno com o cliente interno de uma forma geral. Outra área que é fundamental para a gente comprar melhor,
André, não sobra dinheiro. Eu estou falando da linha lá embaixo, tá? O resultado do lucro da instituição. Não está sobrando, ou está sobrando pouco. É isso que vai fazer de crescer mais rápido ainda. Não é necessário de investidor externo, ou seja lá o que for. Mas é compras, é só apertar? É só comprar no menor preço? Não, porque ele falou uma palavrinha que muda todo o jogo. Segurança. E tem hora que a gente tem que investir no fornecedor mais caro. Mas porque ele nos traz a segurança jurídica, operacional e a que for, de que é o melhor custo-benefício. Então não é só sobre uma área de compras que só joga o preço lá embaixo e escola os outros fornecedores. Eu pelo menos encaro bastante na de compras assim. Escolhe alguém. Propósito e o seu papel. No meu professor da área de tecnologia, eu coloquei como propósito. Olha o tanto que ele escreveu. Eu falei que vai até 5 da tarde. Vou falar rapidinho aqui. Propósito, eu entendi que sejam, estou aqui para aqui, né? Qual foi o meu sonho? Levar. Por que essa cadeira existe aqui dentro? Porque de verdade, se ela for. Não é inútil a palavra, mas enfim, é uma coisa assim, livre aqui para falar com vocês. Mas alguma outra parecida com isso? Não precisa dela, então, de verdade. Então, no dia 2 não precisa de você. Eu sou da área de tecnologia e eu coloquei como propósito levar a empresa ao patamar tecnológico mais alto no que diz respeito à tecnologia e colaborar para que os clientes tenham a melhor experiência, fornecendo as melhores ferramentas tecnológicas para nossa operação atender da melhor forma possível os nossos clientes. E tecnologia muda muito o jogo das empresas. Tá? Vocês, eu acho, tá? Até onde eu fiz o trabalho de casa, vocês não são uma startup ou uma empresa tecnológica focada na RH. Uma HR Tech, vai, termo mais moderno aí, que a gente tem visto. Mas tecnologia é fundamental para todas as empresas, para todas, sem exceção. Mas e eu marketing? O que eu tenho a ver com isso? Usar a tecnologia cada vez mais. Mas e eu finanças? E eu, cadê marketing? Tá lá. E o marketing vendas? Operação e vendas. Aí, responsabilidade, eu coloquei garantir a atualização tecnológica, capacitar e engajar e cuidar de pessoas, aí eu estou falando do time, garantir a segurança dos dados e a continuidade do negócio, Proteger os dados e as super importantes da informação. e a continuidade, porque se a gente recebe um ataque de tudo, a gente volta a trabalhar no papel. Garantir os melhores insumos tecnológicos para suporte à operação e inovar. Inovar é de todo mundo, tá? É legal ficar no seu, mas tem que estar de todo mundo, porque senão a gente vai ficando. Assim, sem fazer nada a gente já vai ficando para trás. Não precisa, é só o passar do tempo já vai deixando a gente para trás. Todo mundo está gerando conhecimento, todo mundo está gerando inovação, todo mundo está gerando outras coisas e a gente não está se apropriando delas. Se apropriando tem que o protagonista se apropriar. Escolhe alguém para falar das responsabilidades. Cíntia. A Cíntia, a gente já sabe, ela faz a logística das cadeiras. Acabou. Vai bem feito. Meu propósito, né? Hoje eu trabalho só há pouco tempo, assumi a função, né, de atendimento direto ao cliente. Mas o meu propósito é justamente fidelizar, né, e fazer com que a gente se torne único, né, para o nosso cliente, né, seja ele externo e interno. É um propósito do qual a Ceres faça a diferença dentro daquela organização. É realmente um trabalho consultivo, onde o meu cliente vai pensar, quando ele quiser soluções, ele vai pensar na Ceres. Então, esse é o meu papel, de ajudar todas as áreas, fazer com que isso, no final, feche da melhor maneira, né? Com excelência, qualidade, a melhor
fazer, né, como responsabilidade, eu tenho que entender e fazer com que essa operação ela aconteça da melhor maneira possível. Né? Então, eu vou interagir tanto com o cliente como com os nossos clientes internos, que são as áreas, né? Fazendo com que a entrega aconteça da melhor maneira possível. Né? Ou seja, o comercial fez a venda e aquilo tem que ser entregue da maneira, é o que eu gosto de falar, né? De surpreender o cliente, é fazer a diferença. Né? Que é isso que vai fazer com que a gente... Não é só entrega pela entrega, mas tem um over delivery, tem um elemento ali. E manter essa relação, né? Esse relacionamento hoje, ele faz muita diferença no mercado competitivo. Né? Não basta ter preço. Né? Você tem que ter realmente um relacionamento com o cliente. Então, o meu papel é justamente esse. Falou do isso, eu não sei se vocês estão sentados em áreas próximas que vocês já se conheçam. Se for isso, depois vocês mudam. Mas eu vou passar uma dinâmica de 3 minutos, agora em pares. Tá? Então, por exemplo, uma dupla, e assim sucessivamente. Depois, quem não tiver par, faz em trio. Tá? Então, talvez tenha um trio aqui. 1 minuto e meio para a pessoa A mostrar o que fez, qual é o seu propósito. É um pitch de vendas mesmo. Tá? Eu vou me vender. Por que eu existo dentro da empresa? Qual é o meu domínio? E quais as minhas responsabilidades? 1 minuto e meio. E depois a outra pessoa se apresenta para você. Quem ficar com 3, grupo de 3, aí faz 1 minuto cada um. Tranquilo? Não, podem misturar. O legal é fazer diferente. Dá conta, vai entrar lá, ó. Vocês vão apertar aqui, ó. Vai lá. Que triste, tá faltando alguém ali, o Mário. Tá aqui, ó. Pega uma aqui e uma lá, ó.
Desviaram, tá? Falta uma pessoa? Falta uma. A gente tem que coletar. Ah, boa, boa. Boa, legal, legal. Aí, 30 segundos. Vamos lá. Conseguiram se vender? Mas eu preciso influenciar alguém em uma área. É a minha opinião pessoal. Tá? Porque se eu não vender o meu pedido, o meu desejo, minha necessidade, não vou conseguir o apoio. Tá? Então, legal, gostei do exercício. Como é que foi? Duas palavras aí, duas pessoas que queiram falar sobre essa dinâmica agora. O que aprenderam, o que foi legal, o que foi desafiador? Pode falar, não é pra mim, pra todo mundo. Cadê, pessoal? Conversei, os objetivos e os propósitos são parecidos, mas cada um na sua área de atuação. Então, assim, não adianta eu quero fazer um bom trabalho, se eu fizer um bom trabalho no financeiro, eu alimento a área do peso, eu alimento a área da brisa, então, assim, está tudo conectado. Então, é legal todo mundo encarar as costas, ver que está todo mundo com o mesmo pensamento, para poder crescer. Seu nome mesmo? Mariana. Ó, a Mari trouxe uma das coisas que para mim faz muita diferença mesmo. Pouca empresa entende esse jogo. Existe uma teoria chamada teoria dos ganhos marginais. É o 1%. Fábio conhece? Conhece essa história. É a teoria do 1% melhor em tudo. Muito rapidinho essa história, tinha uma equipe não provável de ser campeã de ciclismo, uma prova de ciclismo, se eu não me engano, francesa. Tá? E aí o treinador chegou e falou, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho os melhores atletas, as melhores roupas, as melhores bicicletas, os melhores lugares para treinar, ou seja, ele podia ser vítima e ficar no
Mas ele entendeu que ele conseguia melhorar pouco a pouco. Melhorar uma roupa. Porque se ele esperar o ótimo, né, a gente já sabe, né? Aquele ótimo que nunca vem. Então ele começou a entender que 1% de um atleta, 1% aqui, 1% da roupa, 1% da bicicleta, que é esse 1% melhor, exponencializa o resultado. É quase que juros compostos isso. E a gente não se dá conta desse negócio. Quem é mais de exatas vai entender melhor. É juros sobre juros, é juros compostos. Então é o 1 mais 1 somando maior do que 2. Caraca, e assim, eu uso muito isso na minha vida, muito. Não estava no script de falar isso, mas foi muito legal que você trouxe. Eu adoro essa teoria, adoro. Ela faz muita diferença. Muita mesmo. Então, eu entro no estado, assim, quando eu estou no dia a dia do trabalho, tentando buscar esse 1% em tudo que eu vejo. No colaborador, no desenvolvimento dele, no aprendizado dele, dela, né? No processo, no sistema, no PowerPoint, em tudo, em 100%. E faz muita diferença. É surreal mesmo. E às vezes a gente diz, não, mas eu tenho que esperar um investimento lá de 100 mil. Gente, começa com um investimento de 1.000, de 10 reais, o que for, mas começa, porque depois esse 1% vai aparecendo. Isso é um ponto muito legal. O que mais? Acho que tinha mais alguém que ia falar. A cadeia mesmo de entender os processos da empresa, né? E a área de administração, cidade comercial, ela trouxe um ponto que eu achei bem bacana. Ela estava trabalhando, o papel dela como líder do Marcelo da empresa é servir a equipe dela. Não é ser um líder que vai dar porrada, não sei se dar porrada, você sabe disso, mas é servir, ela é disponível para ser um apoio, não uma ponte de medo, mas ser uma ponte de apoio para quem está subordinado a ela. Show. Momento mentoria para liderança. Tá? Quando a gente olha a liderança, existem pelo menos na literatura uns 50 estilos, no mínimo. Liderança burocrata, laissez-faire, liderança ágil, inovadora, servidora, visionária, líder coach, blá, 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 por aí vai. Tá? Eu gosto mais, mas eu sou suspeito para falar isso, da liderança ágil, porque ela adapta os estilos. Tem hora que tem que dar porrada sim, tá? Tem hora que tem que demitir sim, tem hora que tem que ser duro, extremamente duro, rígido. Não estou falando desrespeitoso, não é isso. Mas é pulso forte, precisa ter. Na São Paulo Turismo eu reestruturei a companhia, eu tive 22 diretores que eram pares meus. São essas decisões que vão forjar a gente a ter cadeiras maiores, a ocupar espaço maior. Eu não estou falando de salário, não é sobre isso. Eu estou falando de impactos maiores e que, por consequência, nos trazem resultado financeiro. É o contrário o jogo. Quem estiver no jogo do dinheiro é um jogo de curto prazo. Quem estiver no jogo do propósito, por isso que a gente faz o propósito aqui, é um jogo de médio e longo prazo. Então, muito legal vocês trouxerem esse ponto, porque, e de novo, né, o contexto vai exigindo a gente. Tem hora que a equipe é mais madura, eu posso dar mais espaço para ela ser mais autônoma, para ela ser mais auto-organizada, para ela ser mais autogerenciada. Mas tem hora que eu tenho 5 pessoas com 18 anos que acabaram de sair, e aqui eu acho que eu posso falar isso, não é um espaço mais seguro, quase que das fraldas, gente. Como é que faz? Vai deixar eles decidirem tudo que tem que fazer? Eles não têm maturidade ainda. Não tem experiência. Ah, não, mas eles vão fazer o mídia social, vão fazer... Opa, pera lá. Essa galera sabe. Tá vendo como muda completamente? Caramba, se a gente está falando que eles vão ter que decidir um negócio, talvez eles não tenham ainda muita competência. Mas se eu estou falando que eles têm que fazer algo de mídia social, digital, YouTube, sei lá o quê, eles nasceram nisso. Eles talvez sejam mais competentes do que nós. Não é doido. Então não é sobre idade, é sobre contexto. Legal esse ponto. Olha como é legal o protagonismo. Eu falei assim, ó, mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e 30, aqui tinha um grupo com 3 pessoas. Olha o over delivery, já teve um fugitivo daqui que já veio para cá. E já foi conectando e falando, eu não falei que tinha que fazer só uma rodada. Mas quem gostou e entendeu, vai se conectar com a empresa inteira. Vai ser o André lá, que conheceu área 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, tá precisando de alguém. Ou então o Silvio conhece. Silvio velho, quase lá atrás. Está muito pequenininho esse homem. Então, vamos dar um espaço para ele, porque ele já veio ocupando. Então fica natural ocupar uma cadeira maior. E hoje o jogo é esse. A gente não assume uma cadeira maior para depois performar.
A gente performa na cadeira maior para depois assumir.